Olá! Hoje vamos começar a leitura do livro Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Esse livro nós vamos fazer uma leitura completa dele, são 9 cartas. Algumas pessoas podem achar o conteúdo desse livro um pouco diferente ou muito diferente de algumas coisas que aprendeu. Porém, esse livro tem ensinamentos espirituais enormes para aqueles que estiverem com o coração aberto para aprender. Então, eu te peço para que você deixe o preconceito de lado nos momentos em que suas crenças se levantarem para falar que não concorda com o que está lendo. Deixe isso de lado e continue, porque os ensinamentos que tem aqui vão além de qualquer crença. Prefácio. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra, abre aspas, canal, fecha aspas, em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi essas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas, e seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação, por vezes estranha, das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu, quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava: como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas, e isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito.
Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta, se gradualmente a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez zapt. Quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e você saberá que, sim, é isto. Esta é a resposta verdadeira. Introdução. Ele diz, abre aspas, eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Fecha aspas. Ele também diz, abre aspas, em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Fecha aspas. Canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e um instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões, descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária,
algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada, para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade, da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. E logo continuaremos com a leitura da primeira carta.